Você fala nesse momento de uma delegacia de defesa da mulher, porque nessa quinta-feira agora, a Lei Maria da Penha chega a quase 2 décadas. O que existe de saldo nesse período, hein, Valéria? Pois é, exatamente, Tiago. É uma lei que a gente acaba comemorando, né? Porque foi um grande avanço no que diz, no que tange a questão da violência de gênero, mas a gente sabe que, infelizmente, os números ainda são bastante alarmantes. É bastante complicado o que a gente vive no país, porque a gente vê que cada ano há um aumento aí do número de mulheres que acabam solicitando medidas protetivas, mas que acabam funcionando para que casos piores, como de feminicídios, não venham a acontecer. Inclusive, Tiago, é bom a gente lembrar, né? A Lei Maria da Penha vai completar amanhã 19 anos e ela é baseada na história, o nome dela, da mulher Maria da Penha, que foi agredida 2 vezes pelo ex-marido e acabou, então, tendo problemas aí com locomoção até hoje, e por isso a lei foi baseada no nome dela. Para se ter uma ideia básica, Tiago, em 2024, mais de 831 mil mulheres solicitaram medidas protetivas em todo o país. Dessas, 582 mil tiveram os pedidos deferidos pela Justiça, e esses são dados do Conselho Nacional de Justiça, o que acaba reforçando a importância dessa lei para a proteção das mulheres que estão vulneráveis a qualquer tipo de violência. Sem dúvida. E ainda falando sobre a violência, a primeira delegacia da mulher aqui de São Paulo faz aniversário, Valéria. Quais são as informações, a estrutura? Exatamente, Tiago. Nós viemos conferir de pertinho aqui. Nós estamos na primeira delegacia de defesa da mulher. O nosso cinegrafista está mostrando aí para vocês. E essa delegacia, ela foi fundada há 40 anos atrás, aqui no estado de São Paulo, mas também é a primeira do Brasil. E ela reforça exatamente isso, a importância desse olhar de cuidado para a mulher, principalmente numa situação de vulnerabilidade. Essa delegacia, ela fica dentro da Casa da Mulher Brasileira, que também tem outros tipos de assistência psicológica, física, qualquer tipo de assistência necessária para todo aquele processo da mulher que sai, inclusive, da situação de violência. A gente tem uma sonora da Rosmário Correia, de 75 anos, que era conhecida aqui como delegada Rose, e ela acabou liderando a delegacia logo quando foi aberta. E ela, inclusive, relata que logo no primeiro dia havia uma fila aqui de pelo menos 500 mulheres solicitando ajuda, socorro. Vamos ouvir o que ela disse. A mulher vítima de violência precisava de um espaço diferenciado para fazer a sua queixa. Porque na maior parte das vezes, ou ela não ia, pelo constrangimento, ou então ela ia e não tinha o atendimento, não tinha o acolhimento necessário daquele caso que ela estava levando. E aí surgiu a ideia de delegacia de polícia de defesa da mulher. Então nós éramos em 13 mulheres para começar esse trabalho. Nós recebíamos mulheres, inclusive, de outros estados, que ouviam falar de delegacia da mulher e vinham para São Paulo para serem atendidas ali. Pois é, Tiago, primeira delegacia da mulher, né? A gente não vai mostrar muito do espaço físico aqui próximo, porque até em respeito, né, às possíveis vítimas que podem estar por aqui, mas é um espaço de bastante acolhimento. E pensando, né, há 40 anos atrás, em que só havia possibilidade de fazer essa denúncia fisicamente, mas trazendo aqui o serviço, né? Hoje, essa denúncia ela pode ser realizada de diversas maneiras, através do 180, que é a central de atendimento à mulher, através do 190 em casos mais graves ou emergenciais, e também é possível registrar a ocorrência de forma online. Inclusive as próprias secretarias de segurança pública de cada estado tem uma plataforma onde é possível a vítima fazer esse tipo de denúncia, mas a gente reforça que é sempre importante ela procurar ajuda, mesmo na menor iminência, então, de uma violência, seja ela verbal, seja ela financeira, enfim, a gente fala que é importante nos primeiros passos já procurar ajuda
para que não acabe se tornando algo ainda mais grave e acabe ceifando mais vidas. Também tem, Tiago, é importante a gente relembrar, né, um gesto universal, que é esse aqui. Caso a mulher esteja sendo vítima de algum tipo de agressão de gênero, ela pode fazer esse gesto e quem souber reconhecer pode tentar ajudá-la de alguma maneira. Enfim, medidas, maneiras de tentar fazer com que a gente acabe com isso que é tão triste, né, Tiago? Informações sempre importantes e a violência não é só física, né? Então, necessidade de se denunciar e passar informações sobre esse assunto. Até daqui a pouquinho, Valéria, vou chamar, claro, as nossas comentaristas, a Deise Ciocari chegando aqui nos estúdios e também a Dora Kramer. Ô Deise, eu começo perguntando para você em relação a isso, né? Tem uma questão pessoal, por ser mulher também, mas também é uma analista nas questões sociais. De que forma isso avançou? E você, pessoalmente, tem segurança, não tem segurança? As coisas melhoraram nesse setor? E o Brasil precisa muito ainda para caminhar, para avançar. Sempre vai precisar, né? Olha, Tiago, a Lei Maria da Penha é fundamental, um dos maiores avanços que nós temos aqui no Brasil. Você me perguntou se eu me sinto segura. Não me sinto segura em nenhum lugar do Brasil. Eu duvido que alguma mulher consiga se sentir plenamente segura. A gente tem essa questão da violência, não só a violência contra a mulher, mas de todas as formas ela só aumenta no Brasil. Eu lembro que há alguns anos a gente sempre discutia muito fortemente a questão de saúde, educação no Brasil, e é impressionante como hoje o grande tema é segurança pública. E a questão da segurança da mulher, às vezes, ela é muito deixada à margem. A mulher tem uma questão na sociedade, eu falo mais da sociedade brasileira como socióloga, que é uma sociedade mais patriarcal, e a mulher ela é sempre vista como uma extensão da casa. Então, ela serve para cuidar, ela serve para acolher, mas ela nunca é vista como um personagem de destaque na sociedade. Então, ela ainda não conseguiu adquirir esse respeito. Eu poderia dar milhões de exemplos aqui. A mulher foi votar há 40, 50 anos, banheiro no Senado, banheiro feminino no Senado, ele foi construído em 2016, se eu não me engano, até então não tinha um banheiro feminino no Senado. Então, esses exemplos, eles mostram como que a mulher ela ainda fica muito à margem da cultura social brasileira. Isso só para dar alguns exemplos. E, Dora, sobre essa delegacia aqui em São Paulo, se foi inaugurada em 85, se não me falha a memória, governo Franco Montoro. De qualquer forma, é uma estrutura que é cada vez mais conhecida, mas as mulheres, claro, precisam também fazer a denúncia, mas ainda há muita insegurança. E você, pessoalmente, Dora, que visão tem disso? Bom, primeiro que eu me lembro perfeitamente da inauguração da Delegacia da Mulher. Isso aí, governo Franco Montoro, então no MDB, porque o PSDB, para onde ele foi, só seria criado 3 anos depois. Montoro, primeiro governo, da primeira eleição direta depois da ditadura para governador foi em 1982. E o Montoro foi absolutamente inovador na época. Nem se compreendia direito para que essa coisa de delegacia da mulher. Havia um grupo ali em torno dele, no governo e no partido, um grupo de mulheres já muito antenado para essas questões. Então, o Montoro, quando ele assume esse compromisso de criar a Delegacia da Mulher, era uma pessoa que tinha uma visão, quer dizer, na verdade, era um visionário em todos os aspectos, uma das pessoas que mais contribuiu para a transição democrática. E essa delegacia da mulher é muito interessante a gente ver a evolução, né? É claro, quando a gente olha a cena atual, em que os problemas estão aí, a gente não tem a dimensão do avanço, né? E o avanço, quando a gente lembra daquela época, agora foi essa notícia que trouxe toda essa memória, daquela... Não era uma incompreensão, não houve nenhuma rejeição, mas havia, assim, um espanto. Para que isso? Havia até uma dúvida sobre se isso ia prosperar, se isso ia pegar. E quando a gente vê hoje, imagine você se essas pessoas, governantes ou pessoas representativas da sociedade, não tivessem essa visão mais à frente do tempo em que elas viviam, onde é que nós estaríamos, né? Então, os avanços foram muito grandes, o que só nos mostra como é preciso avançar
cada vez mais. É a evolução é que que nos leva a não um ambiente ideal, porque isso nunca haverá, mas um ambiente cada vez mais civilizado. É isso que eu acho que a gente almeja.